Segue, inclusive, nesse assunto, eu aproveito para chamar o Theo Cury, porque a gente está vendo essas informações que o Pedro traz para a gente, mas a partir disso, uma série de irregularidades também na construção, no funcionamento da penitenciária de Mossoró, já foi apontada pelo Ministério Público Federal, isso pouquíssimo tempo depois da inauguração lá em 2009. E o Theo foi atrás dessas irregularidades e vai trazer, então, todos os detalhes para a gente, o que já vinha sendo apontado como um problema nessa penitenciária. Theo, nesse momento em Brasília, chovendo muito. O Theo vem contar os detalhes para a gente. Theo. Muriel, vai desde falta de médico, de psiquiatra, a falta de sistema de abastecimento próprio de água potável. Tiveram de construir uma cisterna nesse presídio e vai além. Graves rachaduras nas paredes que fizeram, inclusive, com que o Ministério Público Federal fosse contra a transferência de Fernandinho Beiramar do Comando Vermelho do Presídio de Catanduvas para a Penitenciária Federal de Mossoró. Então, essa penitenciária, esse presídio de segurança máxima, um dos 5 do Brasil, a única penitenciária federal que fica no Nordeste, foi inaugurada em 2009 e a partir do momento em que foi inaugurada passou por uma série, foram reveladas uma série de irregularidades tanto na construção quanto na permanência e na manutenção dessa penitenciária ao longo dos anos. Entre 2010 e 2011, por exemplo, ela ficou interditada sem poder receber preso. Então, na época, a capacidade era para 208 detentos de alta periculosidade, como, por exemplo, chefes de facções criminosas, como, por exemplo, integrantes do Comando Vermelho, do 1º Comando da capital. E essa específica, em Mossoró, dos 208 possíveis detentos, tinha apenas 38, justamente por conta dos problemas de estrutura que foram apontados pelo Ministério Público Federal. Os procuradores, por exemplo, reclamavam de falta de licença do Corpo de Bombeiros, que gerou também uma interdição nesse presídio entre o final de 2010 e o início de 2011. Presos que cumpriam regime semiaberto no sistema penitenciário estadual eram responsáveis pela limpeza do presídio da Penitenciária Federal de Mossoró, o que era ilegal, era irregular. O Ministério Público Federal, então, em um pedido feito à Justiça, disse que isso não podia acontecer porque era o único caso de presídio no Brasil em que não havia uma empresa terceirizada fazendo limpeza e que esse trabalho era feito por detentos que estavam em regime semiaberto. Isso mudou depois que houve uma agente penitenciária em Mossoró feita refém por um desses detentos do regime semiaberto que faziam limpeza nos estabelecimentos, nas dependências do presídio de Mossoró. Além disso, o Ministério Público Federal também acusou falta de médicos e de psiquiatras, faziam, por exemplo, com que os presos simulassem doenças para serem levados a um hospital que ficava a 12 quilômetros, com tentativas de interceptações para resgatar alguns desses presos. Graves rachaduras na parede, como eu mencionei. Além disso, falta de sistema próprio de abastecimento de água. Teve de ser construída uma cisterna para conseguir contornar esse problema e para completar desperdício de comida nas 6 refeições que são oferecidas. Então, por um período, isso em 2014, mais de 5,4 toneladas de alimentos eram jogados no lixo por ano por conta desse desperdício. 15 quilos de comida por dia, porque havia uma desregulagem do que era oferecido. Então, esse é mais um dos problemas que essa penitenciária federal vem enfrentando desde a inauguração dela em 2009. Tudo isso foi judicializado e questionado pelo Ministério Público Federal ao longo dos últimos anos.